E se o marketing de GTA 6 já tiver começado, só que em silêncio? A Rockstar ainda não anunciou uma nova fase da campanha, mas algumas movimentações recentes estão chamando a atenção. E quando a gente fala do jogo mais aguardado da década, até pequenos sinais podem dizer muita coisa. Então hoje eu quero olhar para esses sinais com calma, separar fato de especulação e tentar entender se a campanha de GTA 6 já começou a se mover nos bastidores. Para começar, o primeiro sinal vem da própria Take-Two, que é a empresa dona da Rockstar. Recentemente, Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, voltou a falar sobre GTA 6 em entrevistas, e o ponto mais importante aqui é que ele reconfirmou que o marketing do jogo deve começar em breve. Isso chama atenção porque ele já tinha comentado antes que a campanha do marketing começaria no verão americano, que pra gente aqui no Brasil seria o nosso inverno. Ou seja, nós não estamos falando de uma janela tão distante assim, a gente já tá chegando exatamente nesse período em que, teoricamente, a Rockstar começaria a movimentar a divulgação de GTA 6. E claro, quando o CEO da Take-Two fala em breve, isso não quer dizer que amanhã vai sair o trailer, claro, pré-venda ou gameplay. Mas também não é uma frase jogada no ar, principalmente quando a gente lembra que GTA 6 está marcado para 19 de novembro de 2026, e uma campanha desse tamanho precisa começar a ganhar corpo meses antes do lançamento. Só que teve outro detalhe interessante nessa sequência de entrevistas. O Stefan Totilo, do GameFile, perguntou diretamente ao Strauss Zelnick se ele já tinha jogado GTA 6, e ele respondeu que não é uma pessoa que joga videogame. Mas quando o jornalista insistiu, ele disse que tudo é demonstrado pra ele, ou seja, ele não necessariamente pegou no controle pra jogar, mas já viu GTA 6 sendo jogado por funcionários da Rockstar ou da Take-Two. E quando perguntaram como o jogo está ficando, ele não entrou em detalhes. Ele basicamente apontou pro trailer, chamou de incrível e disse que deixaria isso por isso mesmo. Esse é exatamente o tipo de resposta que a gente espera de uma empresa como a Rockstar. Não entregar nada além do necessário, não abrir demais a cortina, mas ao mesmo tempo manter a conversa viva. E aí entra o segundo sinal, que talvez seja o mais curioso até agora, a movimentação da PlayStation. Alguns jogadores começaram a receber mensagens da própria Sony, tanto no console quanto no e-mail, usando imagem do GTA 6 e falando algo bem direto, que a pessoa é um jogador de destaque do GTA 5 e que deveria comprar um PS5 para estar pronta quando o GTA 6 lançar em 19 de novembro de 2026. E por que eu repeti a data? Porque é exatamente isso que tá escrito no banner. E aqui é importante deixar uma coisa clara, rapaziada. Isso não confirma nenhum acordo secreto, não confirma exclusividade e não quer dizer que a Rockstar começou oficialmente o marketing no final do jogo. Mas também não é uma movimentação qualquer, porque a PlayStation não está só colocando o GTA 6 numa lista genérica de jogos futuro, ela está usando o GTA 6 como argumento direto para vender PS5. Isso faz muito sentido. GTA 6 provavelmente vai ser um dos maiores motivos para muita gente comprar console novo. Tem jogador de PS4, tem jogador de Xbox antigo, tem jogador de PC que não quer esperar uma versão de computador, e tem muita gente que simplesmente vai entrar nessa geração por causa desse jogo, inclusive eu. Então quando a Sony começa a mandar mensagem dizendo basicamente compra um PS5 para se preparar pro GTA 6, isso pode ser só uma campanha comercial normal, mas também pode ser o primeiro sinal visível de uma campanha maior começando a ganhar forma. E fica ainda mais interessante quando a gente olha para outra coisa. Na apresentação recente de resultados da Sony, GTA 6 apareceu junto de grandes títulos que a empresa está destacando para o PS5. De novo, isso não transforma GTA 6 em exclusivo, nem em jogo da PlayStation. GTA 6 segue confirmado para PS5 e Xbox Series X/S. Mas o fato da Sony destacar o jogo nesse tipo de apresentação mostra uma coisa. Para PlayStation, GTA 6 não é só mais um lançamento, é um dos pilares do ano. E talvez isso também sirva como uma reafirmação indireta de confiança na data. Porque se a Sony está usando GTA 6 em material para consumidores e em apresentação para investidores, reforçando o lançamento em 19 de novembro, pelo menos do lado da PlayStation, o jogo está sendo tratado como algo real, concreto e planejado para este ano. Agora a pergunta é, isso é só a Sony aproveitando o hype, ou é o começo de uma parceria de marketing mais forte entre a PlayStation e Rockstar? E agora entra uma parte mais especulativa, mas muito curiosa, a Game Informer. Para quem não conhece, a Game Informer é uma das revistas mais tradicionais da história dos videogames, e ela não é um nome qualquer quando o assunto é Rockstar. No passado, a revista teve coberturas muito importantes de GTA, incluindo prévias e materiais de capa que revelaram muitos detalhes dos jogos como GTA 4 e GTA 5. Isso chamou a atenção porque a Game Informer voltou recentemente depois de ter sido encerrada em 2024, ou seja, a revista voltou ao cenário justamente em um momento em que todo mundo está esperando a próxima grande fase de marketing do GTA 6. Agora, o detalhe novo é que a Game Informer enviou um e-mail para os leitores dizendo que a próxima edição da revista está praticamente finalizada e no texto eles falam que estão muito animados para revelar que 4 palavras censuradas, redacted, 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 vão estampar a capa na semana que vem. 4 palavras censuradas. E aí a comunidade obviamente começou a ligar os pontos. Grand Theft Auto 6.
que forma 4 palavras se colocar o 6 ali. Isso confirma alguma coisa? Não. Pode ser outro jogo? Com certeza. Inclusive, pode ser um monte de coisa, mas é o tipo de provocação que no contexto atual chama muita atenção. E pô, qual que é o único grande lançamento que vai lançar esse ano que eles podem estar ansioso pra revelar? E de novo, isso não é confirmação, mas é uma coincidência muito interessante. Porque quando você junta uma revista historicamente ligada a grandes revelações da Rockstar, uma capa misteriosa com 4 palavras censuradas, a possível data de dia 12 de maio, a movimentação da PlayStation e o Stroll Zelnick falando que o marketing começa em breve, aí a teoria começa a ficar pelo menos plausível. Talvez não seja nada, talvez seja outro jogo. Talvez a comunidade esteja apenas enxergando GTA 6 em qualquer canto, rapaziada, como já aconteceu várias vezes. Mas se isso realmente for GTA 6, a gente pode estar falando de algo muito maior do que só um trailer. Pode ser uma nova leva de informações oficiais, imagens novas, material especial, pré-venda, capa de revista e o início real da campanha. Por enquanto, esse é o sinal mais especulativo do vídeo, mas também é um dos mais interessantes. Agora, depois de falar das movimentações mais concretas, eu quero entrar numa parte um pouco mais especulativa. Aqui é teoria mesmo, tá? Pode não significar absolutamente nada, rapaziada, mas é curioso. Nos últimos dias, muita gente começou a reparar que alguns posts recentes da Rockstar estão usando bastante uma paleta de cores muito específica. Rosa, azul, magenta, ciano, roxo, neon. Basicamente cores que lembram muito a identidade visual que a gente associa a Vice City e ao próprio GTA 6. E claro, GTA Online sempre teve esse tipo de estética. Boate, Deadline, Neon Shotaro, essas coisas naturalmente já combinam com esse visual. Então não dá pra pegar isso e falar, pronto, o trailer tá confirmado. Mas o que deixou a comunidade mais atenta foi outra coisa. Esse mês, assinantes do GTA Plus estão recebendo de graça uma pintura magenta Cyan Flip. Uma pintura que mistura justamente esse visual magenta e ciano. E aí entra a parte curiosa da teoria. Segundo o TGG, a última vez que essa pintura ficou gratuita foi em maio de 2025. Literalmente uma semana antes de sair o trailer 2 do GTA 6. Isso pode ser só uma coincidência? Com certeza, rapaz. Pode ser só uma rotação normal de benefícios do GTA Plus? Também pode. Mas quando você junta essa pintura, os posts recentes da Rockstar cheio de neon, a PlayStation começando a usar GTA 6 para vender PS5, a fala da Take-Two sobre marketing em breve e a possível capa misteriosa da Game Informer, aí pelo menos dá pra entender porque a comunidade tá olhando pra tudo com lupa. E essa é a parte interessante do marketing da Rockstar. Às vezes eles não precisam falar nada diretamente, a comunidade já transforma cada detalhe em teoria, cada cor em pista, cada post em sinal. E isso mantém o GTA 6 no centro da conversa sem a Rockstar precisar soltar um trailer toda semana. E vamos ser sinceros, a Rockstar adora brincar com isso e deixar o povo roendo as unhas. Então essa teoria das cores não é uma prova, mas ela combina muito bem com o momento. Pode ser só GTA Online fazendo GTA Online, mas também pode ser a Rockstar começando a aquecer visualmente o público pra Vice City de novo. No fim das contas, talvez nada disso confirme sozinho que o trailer 3 está chegando. Um e-mail misterioso pode ser só um e-mail misterioso. Uma pintura no GTA Plus pode ser só uma pintura. Post neon pode ser só a estética do GTA Online. E uma campanha da PlayStation pode ser só a Sony tentando vender PS5. Mas quando tudo isso começa a acontecer ao mesmo tempo, aí fica difícil de ignorar, né, rapaz? A Take-Two falando que o marketing começa em breve, a PlayStation usando o GTA 6 como argumento para vender console, a Game Informer voltando ao radar com uma capa misteriosa, a comunidade apontando para o dia 12 de maio e a própria Rockstar soltando posts que no mínimo conversam muito com a estética Vice City. Talvez o marketing de GTA 6 não comece com um único anúncio gigante do nada. Talvez ele comece exatamente assim, em silêncio, aos poucos, com pequenas movimentações, até chegar um momento em que tudo explode de uma vez. E se esse for mesmo o começo da próxima fase, a gente pode estar muito perto de ver o maior jogo da década entrando finalmente no seu período mais pesado de divulgação. Mas agora eu quero saber de vocês, rapaz. Vocês acham que tudo isso é só coincidência ou a Rockstar já começou a preparar o terreno para o trailer 3 de GTA 6? Comenta aqui embaixo qual desses sinais você acha mais forte, a PlayStation, a Game Informer, a fala da Take-Two ou essa teoria das cores. E se você curte acompanhar o GTA 6 sem exagero, mas também sem deixar passar nenhum detalhe importante, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se realmente alguma coisa acontecer nos próximos dias, a gente vai acompanhar tudo por aqui. E eu vou ficando por aqui, rapaziada, valeu demais por assistir e até o próximo vídeo.